Oi! Alô, alô, você está começando mais um Quadradinho Cast! Aí com a direção do nosso amigo diretor Rainer Pereira! Alô, alô, meninos e meninas, moças e rapazes, garotos e garotas, como é que vai você? Tudo bem? Ó, o Rainer falou, Ney, fala aí no microfone, Ney. O diretor serve pra isso. Ney, fala no microfone. Eu pensei que tava em casa. Depois você vai contar esse negócio aí, desse negócio da pessoa que morre de repente da família aí, né? Eu estou com um convidado. Ele é um dos maiores comunicadores do Brasil. Nós teremos a oportunidade de ver, ouvir e sentir histórias incríveis. É o primeiro jornalista do Brasil que eu soube que fez 8 horas de narração, falando nomes de pessoas com seus primeiros anos de idade, em frente a um orelhão. Para você que não sabe, meu amigo, minha amiga, o que é um orelhão? Não é uma orelha de um elefante grande, calma. Esse é o único jornalista que quase perdeu o emprego sem ter trabalhado um dia de serviço. E mais, é o único jornalista que antes da Rede Globo de televisão, ele já sabia quem tinha matado Odete Reutemann. No outro dia estavam os pedreiros, as donas de casa. Quem matou Odete Reutemann? Ele já sabia quem tinha matado Odete Reutemann. Foi um dos casos mais polêmicos e curiosos do Brasil. E para a gente finalizar essa apresentação, ele é o único jornalista que deu mais uma facada no morto, já estando morto. Senhoras e senhores, quem está comigo é um dos maiores comunicadores jornalistas do Brasil. Com vocês que rufem os tambores. Já tem, Rainer? Tem rufem os tambores ainda não? Vai ter! Juliano Cartacho! Ó, foi bacana quando eu falei, apareceu na tela. Demais, cara. Primeiro agradecer Você viu? o convite. E olha, só avisar pra você, pro Rainer, vou cobrar direitos autorais por causa do nome do cast, tá? Quem veio com essa história do meu querido quadradinho fui eu. Juliano, era essa pergunta que eu ia fazer pro Rainer, eu deixei pra você. Porque quem começou com esse negócio de quadradinho de Brasília foi você. Quem começou foi... Apareceu a mão aqui da diretora. A diretora colocou a mão pra pegar a garrafa. Ao vivo é assim, ao vivo é assim. Olha, é mesmo esse negócio de quadradinho foi você. Eu sempre falei quadradinho, mas sempre inspirado em você. Pois é, e foi por acaso, né? Como é que foi Alguns isso? bordões que eu fui criando ao longo de quase 15 anos lá na Record. E um dia, falando sobre trânsito, bom dia, meu querido quadradinho, trânsito fluindo bem, Nossa, lá vai, que e bacana. virou. Inclusive, teve um telespectador uma vez que Sim. ligou lá para a TV só para dizer que não era quadradinho. Que era quadradão? Não, que o Distrito Federal é um retângulo. Pelo amor de Deus, né, do colega? céu. Mas a ordem dos fatores altera um produto ou não? Como dizia uma professora que eu gostava muito na infância, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Né? No verdade. caso do nosso Tratando-se de quadradinho, Brasília, não é né? quadradinho mesmo e pegou. É quadradinho, e pegou. E os jornalistas tudo falam quadradinho, e eu também falo quadradinho. E o Rainer Pereira, o nosso diretor, ele se inspirou no seu quadradinho. Eu gosto desse nome. Quadradinho Cast. É um jeito carinhoso de falar do nosso Distrito Federal, que tão bem me recebeu, como recebeu milhões e milhões de brasileiros ao longo desses mais de 60 anos, né? Uma cidade que foi construída para ser capital dos brasileiros. Olha que coisa linda, e poder fazer parte dessa história de uma forma tão carinhosa é uma maravilha. É algo, Juliano, que você vai deixar para sempre, né? Porque essa história do quadradinho é como se fosse esses grandes comunicadores, eles têm essa coisa, né? Alô, atenção, Terezinha. É o bordão. Só subindo, Meu mestre e não Henrique. para de subir, né?
É algo que vem de dentro. Então, quadradinho é algo que veio de dentro. Veio, foi uma inspiração divina e pegou. E pegou. Pegou, já virou quadro de outras emissoras de televisão, tem um monte de gente já. Eu não digo copiando, porque eu acho que era uma forma carinhosa que o próprio Sim. brasiliense já chamava. Sim. Eu apenas levei para televisão. Então, eu não inventei a roda, né? Eu apenas troquei a madeira pela borracha, o carro foi embora lá, começou a andar. Graças a Deus. E o nosso quadradinho merece, né? O nosso quadradinho merece. Eu acho que um dos grandes problemas do brasileiro como um todo hoje é não dar o valor merecido ao que é nosso, né? E esse quadradinho já nos deu tanta coisa boa. Olha, me fez o Giuliano Cartacho, me deu uma esposa, me deu 3 filhos maravilhosos, né? Me deu um Cristo que eu não conhecia, passei a conhecer dessa forma aqui no Distrito Federal. Eu devo tudo ao quadradinho. Que coisa maravilhosa. Você ter esse reconhecimento que é do local onde você vive, você mora. Aqui é turístico, aqui é animado. Aqui tem praia, né? Tem. A nossa praia é maravilhosa. Quem não sabia... Nós temos duas. Temos 2 praias. O Paranoá e o Céu. Ah, é? O Céu é o mar do Distrito Federal. E olha que bacana. Em qualquer lugar que você chegar aqui desse quadradinho, você que não é de Brasília, você vê um céu que não tem lugar nenhum do mundo. Não. Pôr do sol mais bonito do mundo, eu digo sem medo. É o nosso, pode ter certeza. Quem nunca parou, não vou nem dizer lá na Ermida, né? Porque tem muita gente que vai ali para a região da Ermida, tem muita gente que vai para a barragem do Paranoá, mas quem nunca, descendo ali na volta para casa, depois de um dia puxado de trabalho, Sim. né, prestou atenção lá no eixo norte, na via N1, descendo para casa, né, ali na altura do setor hoteleiro, ou depois que você passa, que você chega no Memorial JK, que você tem aquela visão do eixo monumental todinho ali, aquele pôr do sol em cima da Floresta Nacional, aquilo ali não tem nada no mundo que pague. Sabe que eu fiz outro dia uma coisa de telemapa. Parque Nacional. Parque Nacional. Parque Nacional. Sabe que eu fiz outro dia um passeio de barco com 80 empresários aqui? Muito legal. Para ver o pôr do sol de dentro do Paranoá. Era um dos meus sonhos, né? Eu acho que deveria ser o seu sonho também. E está mais próximo de você realizar aqui de Brasília do que você pensa. Então, nós conseguimos, através da Porto, né? Porto Bank, através da Renovar Serviços, foram empresas que nos acompanhou, entre outras mais, e nós conseguimos levar faixa de 80 empresários num barco, onde a gente viu o pôr do sol ali. Agora, Giuliano, é o seguinte, o povo quer saber. Eu falei sobre tudo isso. Coloca aquela música de medo. Tem a Rainer, não? Vai ter, o Rainer vai ter a música de medo. Ele vai ter a música de medo. Rainer Pereira é o nosso diretor executivo aqui do Quadradinho Cast, o nome inspirado aqui pelo Giuliano Cartacho, que a gente traz aqui para o nosso podcast, que está sendo um dos mais ouvidos de Brasília. Bom demais. Com menos de um mês. Nós estamos com quase 3.000 inscritos. Bate palma aí, pessoal. Bate palma aí. Ninguém ganhou 3.000 inscritos assim com menos de um mês. Só o Quadradinho Cast, porque tem inspiração aqui do Giuliano Cartacho. Aí aquela apresentação que eu fiz, eu tenho certeza que o pessoal ficou na cabeça, como é que esse negócio de facada? Como é que é esse negócio de emprego? Como é que é esse negócio de narração? Eu tenho certeza que eles estão perguntando sobre isso. Aí eu vou seguir aquela linha ali mais ou menos. Vamos lá. Porque ela mais ou menos é quando você começou nesses 30 e tantos anos de jornalismo que você tem. Você começou o jornalismo, você fala que foi por um acaso, né? Total. Que coisas maravilhosas têm acontecido desde quando você se entende por gente. Assim, você fala que coisas acontecem por um acaso na sua vida. Eu, diante aqui do Giuliano, eu digo para vocês, pessoal, olhando nos olhos dele, nada na vida dele acontece por um acaso. Ele é um homem abençoado. O telefone dele tocou agora há pouco para ele rezar. Ele tem um horário para rezar. É o terço da misericórdia. Ele acorda no escuro para testar os 5 sentidos dele, audição, visão, olfato, paladar e tato, e para se tornar um comunicador maior. Não sei se você sabe disso. Amém. E aí é o seguinte, Giuliano, alguém te chama de Gil, não? Não, Gil. Gil? Meu pai já me chamou, ó. Meu avô me chamava de Rubião. Rubião? É porque eu não conseguia falar Giuliano.
Aí Eu falava falava, Rubião. Rubião é mais fácil. É. E meu irmão Cristiano era o Rubinho. Era Rubião e Rubinho. E você, Rubião. Coisas de seu Gumecindo, lá em 1900 Guaraná de Aham. Rolha, no interior da Paraíba, lá na minha querida Cajazeiras, né? Eu, inclusive, digo, eu sou paraibano, sou natural da Paraíba, Sim. sou pessoense de nascimento, nasci em João Pessoa por acaso, porque a minha família é toda de Cajazeiras, mas sou apaixonado pelas duas cidades E veio para Brasília para passar 3 dias. e apaixonei por Brasília, voltei para acabar o namoro e pedir demissão. E vim embora para cá. Vim para o aniversário da minha mãe, não vou dizer quantos anos, senão ela me mata. Qual o nome da sua esposa? Andréa. Andréia? Andréa. Você encontrou a Andréia aqui? Não nessa primeira viagem, né? A Andréa eu conheci trabalhando na Record, foi um dos presentes que a Record me deu. Ela era estagiária ainda. Eu entrei em novembro de 2006 na Record e ela chegou em janeiro de 2007. E recém saída da faculdade, vi aquela menininha correndo lá na redação. Falei, cara, essa mulher ainda vai ser minha esposa. E nessa brincadeira, ela sempre foi uma mulher muito séria, muito bem criada, graças a Deus. E eu dava em cima dela, na época, pelo Google Talk ainda, né? Ficava mandando mensagem pelo Google Talk. E ela só me dando fora, só me dando fora, só me dando fora. Foram quase 5 meses de tentativas até ela aceitar tomar um cafezinho comigo. Falei, opa. Você era daqueles que ficava insistindo? Ficava insistindo mesmo? Eu sei que... Você tinha essa cara eu sei de quando pau? não é não. Mas ela dava não e você continuava? Não, nesse caso não. Ela ignorava. Ela ignorava minhas investidas. E aí, mas você foi insistindo? Continuei porque eu tinha certeza que o destino tinha alguma coisa pra gente. É verdade que a pessoa, igual você com a Andréia, né? Que antes de você ter a pessoa, né? Você tem um sentimento de que aquela pessoa é pra você? Eu acho que com ela foi assim, né? Eu pedia muito a Deus quando era mais novo que me desse um sinal, né, da pessoa que seria a pessoa certa para ser a minha companheira para a vida inteira. Porque companhias de uma noite, tanto para o homem quanto para a mulher, você encontra várias. Para uma semana, talvez para um mês, mas para ser aquela pessoa que vai envelhecer do teu lado, isso aí já é mais difícil. Muito dificilmente você vai encontrar essa pessoa numa balada. Muito dificilmente você vai encontrar essa pessoa no meio da rua, né? Então, foi mais ou menos isso. E aos poucos nós fomos nos conhecendo e fizemos 14 anos de casados na semana do dia 10, né? Dia 10 agora de outubro, fizemos 14 anos. Temos um filho de 10, um filho de 9 e uma bebezinha de 6 meses. Né? São os nossos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriela. Né? São os 3 arcanjos. E graças a Deus, naquele primeiro dia, eu falo para ela até hoje, eu lembro da roupa que ela estava usando. Ela estava usando um tênis preto e um conjuntinho jeans, calça e camisa. Né? Era a roupa que ela estava usando naquele dia. E 14 anos de casamento, se nós brigamos, brigas um pouco mais sérias, 2 vezes acho que foi muito. Uma delas foi pela lista de casamento dos convidados e a outra foi alguma besteira que eu fiz ao longo desses 14 anos. Mas graças a Deus estamos juntos. Passei por muita coisa, 4 cirurgias pesadas, 2 delas com risco de morte. E nas 4 cirurgias, quem estava do meu lado quando eu abri os olhos no hospital era a Andréa. Então eu tenho certeza que naquele primeiro dia lá atrás, quando eu a vi, perdão. Você já tem... ar-condicionado. Papai do céu já tinha certeza que era ela. Pessoal, é o seguinte, olha, você tem um sentimento, mas você tem um sentimento, eu tô casado há 29 anos. Amém. E no dia que eu vi a Rose, eu tive o sentimento de que ela seria minha. A gente tem esse sentimento, mas a gente só tem esse sentimento quando pede. E tem um detalhe também, falar para você, se o pote estiver cheio, você precisa esvaziar para essa pessoa chegar na sua vida. E aqui, um abraço especial para André e para os seus 3 arcanjos, seus 3 anjos maravilhosos. E uma das fontes de inspiração para você também é a sua mãe, né? Sem dúvida nenhuma. Eu ouvo, ó. Olha o que... Você viu que... Ao vivo é assim, ao vivo é assim. Eu ouço você falar da sua mãe assim de uma forma tão admirável, né? Nós conversamos, ela Qual mora o nome aqui em dela? Brasília, Lúcia Rolim, jornalista também, tem uma história... Você se inspirou muito nela. Só ela já daria uns 3 podcasts, né? Criou 3 filhos sozinha no mundo,
trabalhava de manhã e de tarde na prefeitura, à noite chegava em casa e ia fazer empada, e eu e meu irmão no outro dia íamos vender na rua, uma bandejinha para ajudar dentro de casa. Então, assim, ela é a nossa inspiração, minha, do Cristiano, da minha irmã Sara, caçula, e eu tenho essa força, eu tenho certeza que a força veio dela, né? Agora também no hospital, ela esteve comigo nessa segunda cirurgia, né? Mesmo com todas as coisas que tem para fazer, a correria do dia a dia, mas mãe é mãe, né? É que nem quando você abre a Coca-Cola e só tem uma garrafinha lá dentro, né? Você abre, mãe, só tem uma. Então, mãe só tem uma. Exato. E a minha mãezinha é assim. Tenho o prazer de conversar com ela praticamente todos os dias, né? Ligo para ela, a gente conversa. Quando eu não ligo, ela me liga. É alguém que eu sei que eu posso contar e ela sabe que pode contar comigo. O Juliano, pessoal, ele tem algumas características que são fundamentais de uma pessoa de sucesso. Ele é um cara bem passado, ele é um cara bem arrumado, ele é um cara cheiroso. Viu, André? É cheiroso. Só que tem algo nele que marca muito, que é o sorriso. Você é um cara que você tem um sorriso assim, que você ilumina o lugar quando você chega. Agradeço. Um sorriso espontâneo, né? E... As pessoas falam sobre esse sorriso para você? Sim, eu vou te falar de onde veio o sorriso. Sim, é marcante em você. Esse sorriso, ele veio aqui em Brasília. Uhum. Na época que eu comecei faculdade lá na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, e vim transferido para cá. Sim. Na verdade, transferido não, vim procurar emprego aqui em Brasília. E quando consegui emprego, fui bater nas faculdades atrás de uma vaga para transferir o meu curso para cá. A UNB queria me voltar para o segundo semestre. Tá. Eu já estava no sexto para entrar no sétimo. E aí rodei, a única faculdade que me aceitou no sétimo semestre foi o IESB na época, desde que eu pagasse as disciplinas que eu devia, né? E fui lá devagarzinho fazendo aquele acerto das disciplinas, né? E ao mesmo tempo trabalhando. Então eu trabalhava, pegando o exemplo da minha mãe, trabalhava de manhã no INCRA, né, e à tarde trabalhava na Rádio Câmara. Uhum. Eu fazia assessoria de imprensa no INCRA e fazia plenário na Rádio Câmara à tarde. E à noite ia para a faculdade. E como não tinha, mesmo com essa correria toda, não tinha dinheiro, porque era eu que pagava a minha faculdade, né, eu ia a pé, morava ali na 302 Norte, e ia andando até o IESB, que ficava ali na 9 Norte, na 609. Eu ia e voltava andando todo dia. E nesse caminho eu ia pensando no que fazer e tal. E às vezes pegava um ônibus. Numa dessas, eu já estava pé da vida, ia falar um palavrão, não pode? Sim. Eu estava pé da vida, entrei no ônibus com a cara fechada. Certo. Tava lá, cara emburrado, o cobrador olhou para mim e fez assim. Do nada. Quando ele fez aquela careta, eu comecei a rir. Aí ele falou justamente, você tem um sorriso tão bonito, por que é que esconde? Rapaz, o Juliano, quando eu vejo ele na televisão, é um dos sorrisos mais bonitos que tem na televisão, é dele. É porque é de coração. É sincero. Ele, sendo na Record, ele já chega já aquele sorrisão lindo e tal, não sei o que, até suspeito de falar de tanta morte, de tanta coisa. E por isso que eu comecei falando para você que de umas coisas que você precisa entender e você vai entender agora. Eu falei para você sobre a narração, falei para você do emprego, que ele quase ficou desempregado sem ter trabalhado um dia. Falei de Odete Reutemann aqui, da investigação que ele fez. Ele é um investigador, o jornalista investigador que começa a investigação antes da investigação ou o crime ter começado. Por isso que ele sabe das coisas. E da facada também, que foi lá no morto que já estava morto. Ele não deu facada em ninguém. Mas você vai entender o que foi que aconteceu já já. Agora, a sua primeira oportunidade na comunicação, na área da comunicação, foi no Orelhão. Fazendo uma narração. Na rádio. Como é que foi isso? Quantos anos você tinha? 14 anos. 14 anos. Como é que foi? Explica pra gente. Foi na Constelação FM de Souza, FM AM, na época era AM, hoje já mudou. Isso há muito tempo atrás. Meu pai, que Papai do Céu tem, virou estrelinha em maio de 2020. Meu pai, ele foi radialista a vida inteira dele. Sim. Meu pai, eu brinco que ele largou a enxada no mato com 16 anos para virar jornalista e nunca mais parou. Foi um dos primeiros apresentadores de televisão do Brasil, lá em Pernambuco, na época. Apresentou o jornal, a revista Tabajara hoje, né? O Jornal da Tabajara, que é o jornal do governo do estado da Paraíba, por mais de 30 anos.
Assim, e eu me inspiro muito nele. E um belo dia, né, ligaram Quer da dizer que rádio. aquelas organização Tabajara. Não é daquela não, é outra. Não, mas Tabajara. parece que Parece, foi depois. É, foi bem depois. Que não. é num programa de humor, não tem nada a ver com esse programa de humor. A Rádio Tabajara, lá na Paraíba, é a rádio estatal, sim, né, da Paraíba. E o Tabajara é em homenagem à tribo Tabajara, né, os primeiros habitantes da Paraíba. Exatamente. E nessa brincadeira, ligaram lá para casa atrás do meu pai. Era umas 4 horas da manhã. Opa, Cartacho? É ele? Na minha casa todo mundo é Cartacho, né? Sim. É ele? Sim. Pô, Cartacho, aqui é o fulano de tal, rapaz, a gente tá ligando que tô precisando de alguém para fazer Achando que tava falando com seu pai. Achando que tava falando com ele. Precisando de alguém para fazer a narração do vestibular. Naquele tempo não tinha internet que a gente tem hoje, né? Alguém para fazer a narração do vestibular, enquanto a universidade manda o fax pra gente. Sim. Ainda era fax. Sim. Aí eu falei, olha, o senhor deve estar querendo falar com meu pai, o Walter Cartacho. Ele está viajando para Cajazeiras, está no meio da estrada. Provavelmente ele não vai poder atender os seus. Mas você é jornalista? Falou, não, tenho 14 anos. 14 anos já com esse vozeirão? Falou, não, eu estou estudando ainda, tal, vou terminar agora o ensino fundamental, vou para o médio. Não, então vamos fazer o seguinte, você não quer ganhar um dinheirinho, não? Ele falou, opa, dinheiro? Eu quero. Quem não quer moleque, né? Quem não quer? Não, vamos fazer o seguinte, você vai lá na universidade, você vai pegar o rolo de papel com os nomes dos aprovados e vai ligar pra gente. Falou, mas de onde eu ligo? Não, liga a cobrar do orelhão. E eu fui enfim, tadinho, né? Coitado inocente, aceitei. Só que eu não sabia que eram 2.800 aprovados no vestibular. Você não era um profissional requintado como é hoje para pegar a pauta antes, né? Não sabia nem o que era pauta. Você nem sabia. Tinha quantos nomes? 2.800 nomes. Tinha que falar cada um deles. E o mais legal é o seguinte, você liga, vamos agora, João Pessoa, conversar com o nosso correspondente Juliano Cartacho. Ô, Juliano, você tem a lista do vestibular? Tenho, fulaninho. Sim. Vamos lá. Antônio, todo animado. Quando era daqui a pouco já era Bruno Ferreira. Mas isso você começou às 8 da manhã e quando você veio terminar essa lista e o povo lá, todos atentos, aguardando os nomes deles, porque afinal de contas eram os que tinham passado no vestibular. Então você foi terminar às 3 da tarde. Você nem almoçou nesse dia. Não, fiquei em pé no orelhão. Eles só davam tempo, às vezes, você tomar uma água ou fazer um pips ali rapidinho. Né? Mas foi em pé no orelhão, tomando sol até as 3 da tarde e só não tinha terminado a lista. Não tinha terminado a lista. Eu acho que ainda estava ali no P, alguma coisa assim. Mas por sorte, graças a Deus, o fax chegou lá em Souza, né? na rádio. E aí eles falaram, não, o fax já chegou aqui, você está cansado, a gente assume daqui por diante. E aí aquele dinheiro que eu ia receber acabou virando um terno de futebol, né? Um conjunto de uniformes de futebol. Né? E eu montei meu timinho lá para brincar com a molecada. Pô, agora você vê, né? Você ficou até às 3 da... Se você tivesse que falar tudo, você ia ficar até que horas? Não sei. Talvez você ia ficar 10 horas da noite aí. O dia inteiro lá. E um menino de 14 anos, essa foi a primeira experiência sua como jornalista. Ali você teve a percepção, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos quando eles fazem tem a primeira experiência em alguma coisa. Então aquela sua primeira experiência trouxe você para o que você é hoje. E aí dali para frente você resolveu abraçar essa carreira, apareceu uma outra oportunidade logo depois ou demorou muito? Não, vou te falar sinceramente, eu não queria de jeito nenhum ser jornalista. Mesmo depois dessa experiência? Aí que não queria mesmo, né? Porque meus pais divorciaram cedo, eu tinha 5 anos, meu irmão 4, e eu via a correria que eram os dois, na Paraíba principalmente, né? Hoje está um pouquinho melhor, mas para você ganhar dinheiro com jornalismo lá, é algo quase impossível. São raríssimos os casos que você vai ganhar alguma coisa. Só para você ter ideia, isso 2000, quando cheguei aqui, o meu salário como estagiário na Rádio Câmara era o dobro do que eu ganhava como editor executivo lá. Fala sério, jornalista era desvalorizado financeiramente desse jeito? Não sabia disso. O poder aquisitivo do jornalista na época lá, o piso salarial era muito baixo, as emissoras pagavam muito pouco.
Então, e o jornalista, para ter alguma coisa, acho que no Brasil quase todo. Então a sua referência era muito ruim, né? Você tem algumas ilhas no Brasil, hoje já deu uma melhorada, mas você tem algumas ilhas no Brasil onde o salário da comunicação é melhor. Então você tem, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, BH. No Nordeste, Bahia e Pernambuco. Tirando esses estados, na grande maioria do país, até hoje, tá, o salário do jornalista para o trabalho que ele faz é muito baixo. Assim como várias outras categorias. Se pegar o policial, por exemplo. Professor. Professor falou muito bem. Você falou muito bem. O professor é o cara que vai preparar aquele cidadão para a vida. Né? A pirâmide no Brasil ela é invertida. Né? A pirâmide no Brasil é aqui. Né? Então, a profissão que deveria ganhar melhor, que é o cara que vai formar o engenheiro, o médico, o piloto, o presidente, é quando ele tem formação superior, né? Então vai formar o presidente do Brasil lá na frente. Esse cara é o que ganha pior, é o professor da base. O professor, eu ouvi um cara falando outro dia, é verdade, ele forma todos os outros professores de todas as áreas. Tudo, ele forma todo mundo. Ele começa. Eu não vou dizer, muita gente fala, o professor forma o cidadão. Não. Tá? Quem forma o cidadão, quem tem que preparar o cidadão é a família. Em casa. O cidadão ele é formado em casa. Sim. Tá? Quem vai moldar o caráter do filho, quem vai dizer o que ele é para o futuro é o pai e a mãe. Tá? A escola, ela norteia. Ela vai te dar as ferramentas para você ter o conhecimento para lá na frente ser alguém decente no mundo. Uma não funciona sem a outra. Você precisa da base familiar sólida e você precisa da escola, tá? Hoje no Brasil, você pega o professor da base, que é o cara que vai te ensinar o ABC, né? Ele vai pegar aquela criança analfabeta dali e vai transformar ela numa pessoa que sabe ler, sabe escrever, sabe interpretar um texto, que é o grande problema da grande maioria do brasileiro. Que uma coisa é você saber ler, a outra é você saber interpretar o que está escrito ali. Né? Acho que hoje esse é o grande problema. E o cara ganha uma merreca. Você pega o policial que sobe um morro para combater o crime, que coloca, eu digo isso porque eu tenho irmão policial, né? O Cristiano está lá no Mato Grosso, graças a Deus, Deus o protege, o abençoa todo dia. Você pega o policial que sobe o morro para colocar a vida dele em risco por alguém que ele não conhece, para ganhar uma merreca. Enquanto você tem o cara que está lá na ponta, vou dar um exemplo, né? Venhamos e convenhamos. Os nossos deputados e senadores, por exemplo, nada contra nenhum específico, mas eu vou dar um exemplo para você. O cara ganha uma fortuna. Aí, além disso, ainda tem ajuda paletó, ajuda moradia, auxílio passagem, auxílio gasolina, né? Chega ao ponto, como nós tivemos agora em Brasília, nessa última eleição, dos nossos 12 deputados, se não me engano, 12 ou 8, me foge agora a quantidade específica, que são de Brasília, eles moram aqui, eles têm casa aqui, os caras receberam auxílio mudança e só 2 devolveram dinheiro. Só 2. Totalmente desonesto, né? Totalmente fora de base, ou seja, você vê de um lado é a escassez total, que é o que você está falando. O outro é a sobra. De um lado é a escassez, do outro ele está transbordando, o Estado está transbordando desnecessariamente, ou seja, está dando aí, ó. Ninguém parou lá para poder ver, eu vi sobre isso. Ninguém parou para poder ver se o cara é de Brasília ou não, simplesmente jogou o dinheiro na conta. Do professor não acontece um negócio desse. Não cai. Do policial não acontece um negócio desse, do bombeiro não acontece um negócio desse. Eu vou te falar uma outra profissão que foi escanteada ao longo da vida inteira aqui no Brasil, né, e que agora está passando por um perrengue gigantesco. E não deveria estar passando, os enfermeiros. Sim. Nós acabamos de sair de uma pandemia de Covid, onde milhares e milhares de brasileiros perderam a vida, né, famílias inteiras perderam a vida, e quem estava lá na ponta cuidando do cidadão era o enfermeiro. Sim. O médico ia, passava de um por um, olhava lá o histórico do cara e seguia a vida dele. Quem estava lá dentro da enfermaria, vendo o povo morrer, tentando salvar a vida, esgotado. Eu tenho vários amigos enfermeiros. Eu digo para você, ele é outra pessoa hoje depois da pandemia. Sim.
E eu disse para um desses colegas, falou, cara, essa pandemia, que Deus nos livre e guarde, assim, não estou dizendo que ela trouxe coisa boa nenhuma para a gente. Mas a única coisa que eu espero que tenha ficado dessa pandemia boa para o brasileiro é que ele tenha aprendido a valorizar a profissão do enfermeiro. Aí tá aí, o coitado do enfermeiro agora brigando pelo o piso nacional da categoria. Meu Deus do céu, e você vê que eles estavam à frente, não, estão à frente, colocando a própria vida ali. Você viu quando todo mundo estava de máscara, quando todo mundo estava se protegendo, tentando se proteger quando tá o tal do fique em casa, estava ficando em casa, ele estava indo para frente como se fosse aquele soldado na guerra falando assim, é infantaria. Era infantaria. É infantaria mesmo, né? Pode meter bala aí que tá tudo bem. E assim eles foram vistos. E assim eles passaram por essa parte da história. Aí quando chega agora, eles estão se humilhando por causa de um pedacinho de dinheiro que já era para ter sido entregue para eles há muito tempo. Uma remuneraçãozinha muito pouca, né? Sabe, e assim, infelizmente, a gente vê isso de novo, né? O brasileiro, ele não aprende com os próprios erros. Não. Né? A gente errar é humano, mas continuar no erro é burrice. É. Me perdoe quem não concorda com o que eu estou falando, mas é verdade. Tem uma frase maravilhosa, eu não sei quem é o autor, que diz o seguinte, que eu erre erros novos. Uhum. Né? Que eu erre erros novos. Então, errar erros antigos não é erro, é burrice mesmo. Então, se for para errar, que seja uma coisa nova. E você vê isso aí, a chance que nós tínhamos de valorizar a profissão. Ah, mas o impacto na economia, que não sei o quê. Fala sério, não é impacto na economia, é impacto no lucro. Sim. É o impacto no lucro de quem está lá em cima ganhando rios de dinheiro. Mas é como você falou, nós somos teimosos, a memória é curta e erramos muitas vezes cometendo os mesmos erros. Eu parei para poder ver, Juliano, por que Davi, lá na Bíblia, ele era um homem chamado segundo o coração de Deus. Eu tentei entender porque eu fiquei muito agoniado de ele ter cometido alguns erros muito graves, né? Em relação a adultério e outras coisas. Um dos fatos que eu encontrei é que Davi, ele errou sim, mas ele errou uma vez só. Ele era um cara que ele errava uma vez só. Ele errava e ele corrigia logo. E outra coisa, quando ele errava, ele já pedia perdão já. Ele já se arrependia e ele já ressignificava aquilo. E você, de repente, você fala assim, poxa, a gente erra e fica no erro. Repete. E a gente vai e repete. Então, por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele errava, mas era pela facilidade que ele tinha de não cometer o mesmo erro e principalmente de pedir perdão muito rápido e ressignificar e não cometer mais aquilo. Então nós erramos muito. Juliano, olha só, eu vou vir aqui para aquela parte, porque me deixou muito grilado aqui, do seguinte: como que você não queria ser jornalista e você acabou virando jornalista? Que você não queria, você falou das suas referências, que as referências elas não eram as melhores, não pelo seu pai ou pela sua mãe, mas pelas experiências de vida, né, que você tinha, as referências que você tinha deles. E como é que você acabou virando jornalista? Você poderia ter sido policial, você poderia ter sido tantas outras coisas e se tornou jornalista. Eu fui preparado. Qual foi o próximo passo depois desse passozinho aí desse menino de 14 anos nessa narração? Eu fui preparado a vida inteira para seguir carreira militar, né? Morei dentro de quartel do Exército lá em Rondônia, no 6º BIS, lá em Guajará-Mirim, batalhão de infantaria de selva, né? Mas infelizmente na hora certa não tive quem me colocasse no caminho para estudar e seguir esse rumo. O meu primeiro vestibular eu fiz para engenharia de alimentos, lá na UFPB. A concorrência, só para você de casa ter uma ideia, era 0,4 para 1. Ou seja, eu estava concorrendo com meio Juliano. Uhum. Né, e eu consegui tomar bomba, não passei. É mesmo? No ano seguinte, né, eu fiz o vestibular para jornalismo. A concorrência era 16 para 1, passei em 8º. Então, assim, era porque tinha que ser. Né? E já no primeiro semestre da faculdade, eu fui bater na porta da Record, lá em João Pessoa, na TV Correio, que é afiliada à Record lá em João Pessoa, conversar com o Roy Loff Sá, que era o diretor de jornalismo da TV na época, que Deus o tenha em bom lugar,
E o Roy, comecei a conversar com ele, falei, acabei de entrar na faculdade de jornalismo. Então, menino, o que é que você entende de televisão? Ele falou, sinceramente, eu sei ligar e desligar. Você falou isso Eu mesmo? falei. E aí ele começou a rir, falou, gostei da sua sinceridade. Você pode começar como auxiliar de produção. O nome é bonito, né? Auxiliar de produção. Na verdade, eu atendia telefone e marcava entrevista lá para o povo. E fui cursando jornalismo. Nesse inteirinho eu fiz o curso de radiojornalismo. Tirei a minha DRT, né? De radiojornalismo pelo Sindicato dos Radialistas Profissionais lá da Paraíba. E isso, na época, te habilitava para ser repórter. E eu comecei a fazer reportagem, né? E muito moleque ainda, 17 para 18 anos, não tinha família, né? Esposa, filho. Tudo que era matéria bagaceira sobrava para o Juliano fazer, né? Então, vai estourar a boca de fumo, manda o Juliano. Caiu o muro do presídio, manda o Juliano. E nessa brincadeira, eu comecei a pegar gosto pelo meio policial. Tinha um programa chamado Correio Verdade, que é da primeira leva ainda do Cidade Alerta. Isso aí, 20 e tantos anos lá atrás. E eu era repórter do Correio Verdade, né? E aí a brincadeira da faca, né? Eu cheguei a um ponto... Essa aí, senhoras e senhores, meninas e meninos, moças e rapazes, essa é a história da faca. Que eu falei aqui, que eu tenho certeza que algumas pessoas ficaram pensando assim, mas que negócio é esse? Ele permitiu, induzir, dar uma facada num cara que já estava esfaqueado. É isso que ele vai contar agora. Para mim foi uma história assim incrível. Ao mesmo tempo que eu ria, eu chorava, porque o Juliano, ele é daquela época do jornalismo, que o jornalista chegava e colocava o dedo no buraco da bala ali do morto. Podia fazer. E ele era muito curioso, né? Como ele fala que ele pegava só as coisas ruins mesmo. E aí aconteceu essa história da faca. O cara tinha tomado quantas facadas? 8 horas da manhã ligaram na TV dizendo que o rapaz tinha sido assassinado com 18 facadas. Na praia de Tambaú, lá em João Pessoa, né, um dos pontos mais movimentados da cidade. E eu fui cobrir aquela pauta. Quando eu cheguei lá, o IML já tinha retirado. O IML já tinha retirado a faca, né, o Instituto Médico Legal, o perito, e já estava preparando para guardar o corpo, ia colocar o corpo no caixote para levar para o IML fazer a autópsia. E quando eu cheguei, o Correio Verdade já era um programa muito famoso no meio policial lá. Eu cheguei para ele e falei, moço, vem cá, tudo bom? Cartacho, Correio Verdade. Você não podia botar essa faca de novo aí não, só para a gente fazer a imagem? Não, você não fez isso. Aí eu não sei quem é pior, né? Quem foi o pior? Eu que pedi, ou se ele que colocou. Ele que colocou, porque ele foi lá e colocou. Colocou a faca de volta no rapaz. Né? E aí, na época, virou piada, porque tinha um monte de amigos da imprensa lá na hora, dizendo que o rapaz tinha sido assassinado com 19 facadas. Né? 18 do assassino e uma do menino da Record. Aí você entendeu, né? Você entendeu por que ele foi o único repórter da televisão brasileira e internacional que acabou dando mais uma facada, né? Numa pessoa, para quê? Para fazer a foto, para fazer a matéria. Até onde, né? Vai a vontade de você mostrar o que aconteceu para as pessoas. Eu, ao mesmo tempo, achei dramático assim, mas achei que fosse até poderia virar uma cena de novela. Não, e eu te falo, hoje, né, eu não teria, claro. Cristão que sou, não teria coragem de repetir aquilo. Mas foi interessante. Era uma outra época do jornalismo. Então, a mentalidade era outra. Era outra. Na época, se você virasse o aparelho de televisão durante um jornal como o Correio Verdade, você podia botar uma bacia embaixo e parar o sangue. Era muita coisa. Então, essa foi apenas uma de várias e várias matérias do mesmo jeito que eu fiz. Chegar, por exemplo, à noite e estourar uma boca de fumo com a polícia lá em João Pessoa e pegar uma turma fumando maconha, ou sei lá o que era, e o tenente chegar e falar, Cartacho, esses caras estão com muita sorte, porque se vocês não estivessem aqui filmando, eles iam apanhar até falar onde compraram a maconha. Eu virei pro cinegrafista na hora e falei, Humberto, desliga. E naquele dia a gente conseguiu estourar a boca de fumo, né? 5 traficantes foram presos, não sei quantos quilos de maconha e outras drogas lá foram apreendidas. Repito, às vezes eu fico pensando... Era um outro tempo. Mas às vezes eu fico pensando o seguinte, cortando, poldando algumas arestas aí,
Eu entendo que algumas coisas que aconteciam antigamente, sabe, era até bom que acontecesse hoje. Porque vou te falar sinceramente, tá muito solto essa coisa dessa malandragem aí, né? Mas enfim, é problema seu. Se quer roubar, matar, estuprar, problema, vai ser preso. Vai dar BO pra você. Juliano Cartacho tá aqui, ele tá na área. Tá certo? E se derrubar é pênalti, se não derrubar é gol. Tá legal? Um dos maiores jornalistas que eu tô conversando aqui, né, da televisão, um dos maiores comunicadores, eu acompanhei ele, tive a oportunidade de acompanhar ali, Juliano, através da Rede Record de televisão, onde a minha maior emoção, hoje eu vejo pouco, que eu tô muito ligado a outro tipo de matéria, né, da área da comunicação, mas o que eu gostava de ver mais do que a matéria era a chegada do Juliano, com aquele terno, aquele sorriso lindo, né? E aí o que acontece? Que é o que ele tem até hoje. E é o que você entendeu que isso, ele percebeu quando ele estava lá com o cobrador lá, e o cobrador falou, nossa, que sorrisão bonito que você tem que cultivar isso. Agora, Juliano, é o seguinte, como que você passa por isso tudo, você se tornou jornalista entre trancos e barrancos aí, essa situação toda, e teve um caso que foi interessante, que você tinha sido levado um currículo, eu soube que você levou um currículo para você trabalhar numa empresa que você queria muito, e você foi aprovado, possivelmente, não sei, foi registrado, ou não sei o que aconteceu, e você não foi mais no trabalho, mesmo precisando e querendo aquele trabalho. O que foi que aconteceu com você? Quando eu cheguei aqui em Brasília, junho de 2000, perdão, eu vinha com a pouca bagagem, mas já alguma experiência da Record lá em João Pessoa. E eu queria trabalhar na Record aqui para fazer algo parecido com o que fazia lá. Só que quem era o Juliano Cartacho, né? Ainda mais com aquele sotaque que eu trazia do Nordeste carregado ainda na época. E eu tentei deixar currículo na emissora 10 vezes. Em 9, eu não passei nem da portaria, eu tinha que deixar o currículo embaixo. Né? Só que aí eu fui, ao longo desses anos, começando a trabalhar. Trabalhei na Rádio Câmara, trabalhei no INCRA, depois no Ministério do Desenvolvimento Agrário, Rádio Web, Rede TV, e fui TV educativa, até que um dia eu fui trabalhar no SBT. Fui tirar férias de um amigo no SBT. Inclusive esse amigo foi trabalhar comigo, depois eu levei esse amigo para trabalhar comigo na Record, e no meio desse negócio ele falou, vou deixar é o café que tá aqui do meio, deixa eu pegar para você, pronto, aí foi, pronto, não, ao vivo é assim, rapaz. Minha cara apareceu bem, eu queria esconder a cara. A melhor coisa é a gasolina. Aí o Rainer colocou aqui a câmera bem na minha cara aqui. Então, quer dizer, eu queria pegar o negócio aqui, a garrafa escondido, pro povo não me ver. Já vou botar aqui pra gente aproveitar que você tava falando. Aí, rapaz, a minha cara apareceu ali. E agora vocês estão vendo que eu tô tomando café com o Juliano aqui. Aí, continuando, né? Nesse período que eu fiquei no SBT, um amigo falou, poxa, a Record vai começar um programa bem parecido com o Cidade Alerta que você fazia. E eles estão procurando alguém com o seu perfil. Né? E aí ele fez a ponte com a diretora de jornalismo na época, que era a Elma Almeida, e a Elma me recebeu. Não, vem aqui agora, você tá com o currículo aí? Ele falou, tô. Corri para conversar e comecei a conversar com a Elma, contar as histórias lá da TV Correio. Nisso entrou a diretora de RH. Aí ela falou, olha, esse aqui é o Simone, esse aqui é o Juliano, né? Ele é lá da Paraíba, ele veio aqui atrás de um emprego com a gente, ele tá com a documentação dele aí, você quer mostrar a emissora para ele e tal? E aí eu acho que a Simone entendeu que era para me contratar. Me levou no RH, chegou para uma outra pessoa e falou, olha, pega os documentos aí do Juliano que eu vou dar uma volta com ele na emissora. E fui embora, fui passear, depois daquilo fui para casa. No dia 10 de novembro, me ligaram do RH da Record. Isso 10 dias depois que eu tinha passado lá. Opa, Juliano, aqui é a fulana da Record, você não vem trabalhar mais não? Eu falei, como assim trabalhar? Não, você está contratado aqui na Record. Falou, não estou contratado, eu fui só deixar currículo. Não, você está contratado, você inclusive vai ser demitido por abandono de emprego. Uai! Falei, não, peraí que eu botei um terno, corri para lá.
Aí não, ela me apresentou para o chefe de redação. O chefe de redação falou: ah, legal, você vai ficar aqui, fica aqui nesse computador. A gente não tem vaga ainda para o Balanço Geral, porque o Balanço Geral é coisa para janeiro do ano que vem. Mas fica aqui que a gente vai encaixando você na função de alguém. Aí estou lá sentado no computador, do ladinho, chega a Elma. Ela passa para mim: ué, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou contratado, eu estou trabalhando. Não! Não era para contratar. A sua vaga não existe. Não existe a sua vaga ainda. A sua vaga vai ser criada em janeiro. Não, mas me ligaram dizendo que eu já estava contratado, que era para vir trabalhar. E nessa brincadeira, eu fiquei tirei férias de repórter, depois tirei férias de editor, depois tirei férias de produtor de novo. E aí, em fevereiro de 2007, começou o Balanço Geral Brasília. Né? E nessa brincadeira eu era o editor executivo do programa, trabalhando com o Henrique, e foram quase 15 anos de programa. Fiquei um tempo com o Henrique no Balanço, é um grande professor. Com o Henrique eu aprendi, acho que uma das grandes lições do jornalismo é que na televisão, na apresentação, tem palco para todo mundo. Sim. Ou seja, cabe todo mundo ali. Sim. É só você fazer o seu trabalho direito. Um dia, como tudo na minha vida foi acontecendo na vontade de Papai do Céu, eu comecei a fazer baile do Toninho Pop, outro grande mestre também da O comunicação. Toninho Pop, ele era da Record? Ele apresentava, Eu não o me Toninho lembro. foi o segundo apresentador do DF no Ar. Do DF no Ar. E ele apresentou também o Brasil Urgente, né? Lá na Band. Lá na Band. A referência que eu tenho do Toninho Pop apresentando é do Brasil Urgente. Não, DF é mesmo, né? O primeiro apresentador foi o Lula Fara Monteiro, o Luiz Fara Sim, Monteiro. o Luiz. Aí o Luiz foi virar correspondente da Record na África. Aí o Toninho assumiu o lugar dele. E o Toninho, um dia ele chegou na TV, na sexta-feira, dizendo que não ia mais trabalhar na segunda, porque ia ser candidato a deputado distrital. Sim. E aí eu fiquei sabendo daquilo no camarim, na Rádio Corredor, né? Sim. O Toninho não vem mais segunda-feira, tá? Falou: opa, eu já sou baile do Toninho, já sou baile do Henrique. Bati na porta do João Beltrão, que era o diretor de jornalismo na época, a Elma já tinha saído de lá, e falei para ele: essa vaga é minha, a vaga do Toninho é minha. Aí ele falou: não, a gente vai trazer alguém de fora, tal. Vem alguém de São Paulo pro lugar. Falou: não, a vaga é minha, eu vou apresentar no lugar dele, e se não der certo, se eu não dobrar a audiência em 3 meses, você me demite. Aí ele falou: não vou demitir ninguém. Eu disse: não, eu estou falando, se eu não dobrar a audiência em 3 meses, você me demite. Em 1 mês e meio a gente bateu a Globo. Uau! Então foi o primeiro programa, né, de uma emissora no Distrito Federal a bater o primeiro lugar daquela que é primeiro lugar a vida inteira. E nisso nós ficamos, pouco tempo depois, 3 meses seguidos na liderança. O DF no Ar era líder no horário. Aquela então foi uma surpresa muito grande. Graças porque a Deus. Você não era o cara dentro da programação da vez. Não era. Democraticamente, matematicamente, sim. Mas na cabeça das pessoas naquela época, trazer alguém não. Consolidado já, porque Brasília é uma das principais. Agora, só o que eu acho interessante é o seguinte, é você falar ali, que eu acho que todos nós precisamos prestar atenção nisso. Eu vou esperar a pessoa me chamar porque eu sou muito educado. Aí eu vou chamar. Se você entende, Cartacho, se você está preparado, então você vai lá e dá a sua cara a tapa e fala: olha, se eu não resolver dessa maneira, então você me manda embora. Mas toma a frente e vai atrás do que é seu. E se você não estiver preparado, se prepare. É uma coisa que eu aprendi com a tia Helena, que também já está com o Papai do Céu. Ela falava o seguinte: meu filho, se um dia alguém te perguntar se você sabe fazer pipoca, diga que sabe. Aí vai lá atrás e aprende. Sim. Se alguém te perguntar se você sabe trocar uma vela de não sei o que lá do carro, você fala que sabe. Aí você vai lá atrás e aprende, tá? Nunca diga que não dá conta de uma missão. Se capacite, dê um jeito e dê conta. Não sei se você sabe, eu sou locutor, né? Sou comunicador também, tenho DRT.
Sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda depois dos 45 anos de idade. Mas meu primeiro emprego foi na Miami Presentes, uma lojinha de 1,99 que fica ali em Taguatinga Centro. E quando eu cheguei lá para o José Clóvis, que ainda é o dono da empresa, um cara incrível, José Clóvis, ele perguntou para mim se eu era locutor. Eu falei assim, sou, e eu não era. Se você me der a oportunidade, eu vou ser o locutor aqui, porque eu fui procurar emprego para repositor. Aí foi exatamente isso. Então, no empreendedorismo, existe essa situação. Você primeiro pula, depois você abre o paraquedas. É diferente do que a gente vê, ordem e progresso. Normalmente, na área empreendedora, para quem é empreendedor, não é empresário, é empreendedor. Qualquer pessoa empreende. Ele empreendeu. Não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Você cresce e vai organizando. Pequenas coisas, vai crescer com muita responsabilidade. E foi isso que você fez. E graças a Deus deu certo, né? Porque foram 12, quase 13 anos apresentando o DF no ar. E logo depois houve uma reformulação, né? E eu fui apresentar o Balanço Geral Manhã. Então fiquei mais 2 anos no Balanço Geral Manhã. Então, juntando edição executiva com apresentação dos 2 programas, foram quase 15 anos de emissora. Agora me fala o seguinte, para eu que sou um cara que nunca tive essa experiência e que todos os locutores, comunicadores do Brasil que estão me vendo agora, gostariam de ter a oportunidade que Celso Portiolli, esses caras aí que apresentam programas de auditório, você, o cara lá de São Paulo do Balanço Geral, o Henrique Chaves, né? Toda essa galera, a Neila, né? A Nicole, que estão mais próximos e tal, toda essa galera tem essa oportunidade e aqui atrás existe um monte de comunicadores, assim como eu, que ficam assim, querendo entender como isso acontece. E para esses comunicadores, para esses locutores, para esses apresentadores que não teve essa oportunidade, é que eu vou fazer essa pergunta agora. Como é que é a rotina? Você apresentando um balanço geral, que horas que começava lá? Fala que horas que começava pra gente? Como é que era a sua rotina diariamente de estar na televisão, sabendo que tem milhões, bilhões, né? Milhões de pessoas na sua frente, muitas vezes. Como é que é a sua rotina? Fala pra gente. Olha, Ney, eu acordava todos os dias às 2h40 da manhã, né? Foram quase 15 anos nesse horário. Entrava na TV às 4 e não tinha hora para sair, tá? Chegava na redação logo cedo, a gente tinha equipe da madrugada, né? Era eu, Daniel Yamanaka, a Amadinha e mais a Jéssica e mais uma turma que ficava ali com a gente. Nesse primeiro momento, já fechando o jornal. Quanto tempo? Quase 15 anos. Você matou quantos dias de serviço? Eu? É. Eu vou te falar, de faltar por atestado, eu só faltei por atestado no dia que eu desmaiei no ar. Uma vez. Uma vez. Sabe por que eu tô falando isso? Ó, senhoras, senhores, meninas e meninos, moças e rapazes, para os meus amigos comunicadores, locutores e apresentadores, e que querem chegar lá, vocês ouviram? O que a gente vê é o cara com a gravata bonita, com uma cara bonita, um camarada, eu não estou falando dos problemas particulares que acontecem na vida dele, mas estou falando só da questão técnica, tá? Ele estava às 2 horas da manhã, 4 horas ele começava, durante 15 anos, ele nunca matou um dia de serviço. Aí o camarada tem coragem de virar, eu não vou trabalhar aqui, a voz está ruim, não sei o quê. Isso não aconteceu com o Faustão, isso não aconteceu com o Silvio Santos, isso não aconteceu com o Gugu e não aconteceu com o Juliano Cartacho. Qual que é o segredo, irmão? É Deus mesmo, colega, porque eu vou te falar uma coisa. Essa vez que eu faltei, inclusive, faltei não, né? Que eu fui obrigado a faltar. Eu estava apresentando o jornal, vinha num rojão muito puxado e do meio para o final já do jornal, eu comecei a sentir uma falta de ar. E o Daniel Yamanaka era o meu editor-chefe na época. Eu falei para ele, Dani, eu não estou bem. Aí ele, o que é que você está sentindo? Ele falou, não, estou com uma dor nas costas e falta de ar. Eu falei, não, vai me falando. E foi. No finalzinho, na última matéria do jornal, era uma matéria de uns 4 minutos mais ou menos, no meio da matéria eu falei, Dani, o mundo está ficando escuro. Está ficando escuro e desmaiei. Uhum. E não voltou da matéria. Nesse dia o jornal encerrou
acabou a matéria, subiu o lettering, subiu o GC. O jornal acabou daquele jeito, né? E o Daniel me colocou no carro e me levou para o hospital. Nós chegamos no Santa Lúcia, passei pela triagem e na triagem o médico suspeitou que eu tivesse com sepsemia, infecção generalizada. E adotou o protocolo de sepsemia e me mandou para UTI, no isolamento. E imagina, minha esposa na época estava grávida de acho que 3, 4 meses. Isso aí foi 2013. Estava grávida, não, 2012. Estava grávida de 3, 4 meses. Falei, como é que eu vou dizer para uma mulher que está no primeiro trimestre da gravidez que eu tô com um trem que pode me matar daqui a 24 horas, né? Aí eu liguei para minha sogra, pedi para conversar com ela, pronto. Foi a vez que eu me lembro de ter faltado por algum motivo de doença. E fiquei 3 dias na UTI, graças a Deus não era nada, depois recebi alta. E uma outra vez, coisa que ninguém sabe, primeira vez que eu tô falando isso aqui no Primeira podcast. vez, hein? Primeira vez. Nós aqui do Quadradinho Cast, nós somos responsáveis por tirar, saber, entender sobre as primeiras vezes dos nossos entrevistados. Você pode passar agora aí um recadinho aqui pra gente falando como é que foi a sua primeira vez. Então, o Juliano Cartacho, ele vai falar da primeira vez. É a primeira vez, olha o que aconteceu. É a primeira vez que eu falo essa história para qualquer programa de uma besteira que eu fiz pouco antes de entrar no ar. Você vê como é o cansaço do cidadão. Você chega a um ponto, como eu te falei, a gente só tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. E era esse rojão o tempo inteiro. Eu andava, até hoje, encontrei recentemente uma amiga que trabalhou comigo no meu primeiro emprego em Brasília, 22 anos atrás. E ela falou, você ainda tem a pochetezinha? Falou, eu ando com essa pochete, é necessaire, né? Eu ando com essa necessaire para todo lado, ela vai comigo, tá no carro ali, inclusive. Aí dentro dela tinha uma pasta de dente, daquela, acho que é Colinos, que é aquela azulzinha, que é um tubinho azul, que tem ela azul e tem ela vermelha. E eu andava também com um vidro de colírio. Aquele colírio Moura, que é azul também. Numa dessa, todo dia antes de entrar no ar, porque os olhos ficavam muito vermelhos de madrugada, eu pingava um pouquinho de colírio em cada um dos olhos para dar uma esbranquiçada e entrar no ar com o olho bonitinho. HD, né? 4K. Beleza. Nessa, 5 minutos antes de entrar no ar, o gênio da humanidade que vos fala abriu a necessaire, pegou o tubinho e tô eu lá, ó. Pinguei pasta de dente no olho. Não. Bicho, eu gritava e ninguém entendia o que estava acontecendo na redação. Sério? Era muita dor, eu achei que, sem brincadeira, eu achei que eu tinha corroído o meu globo ocular, alguma coisa assim, doía muito. Aí eu abria a torneira, enfiava a cara embaixo, ficava isso, o jornal quase entrando no ar. E agora vamos ligar para quem? Não, liga para fulano, não tinha ninguém para apresentar o jornal. Ninguém, como é que a gente vai fazer? E ardia, como é que era? Muito. Era uma dor assim, eu não lembro de outra dor parecida. Lembro, a do câncer, mas aí é outra coisa. E aí foi, lá vai. Nessa brincadeira, falou, cara, vai tu mesmo. Eu entrei no ar que nem pirata. Como é que era? Eu fazia assim, ó, de longe. E ninguém entendia o que estava acontecendo. E como o programa era um programa que permitia, chegou num ponto, acho que 10 minutos de programa, eu falei, gente, para um pouquinho que eu vou contar para vocês por que eu tô com o olho fechado. Eu consegui pingar a pasta de dente no olho. E aí, foi aquela brincadeira, aquele negócio todo. Mas, assim, coisas que ninguém sabe, primeira vez que eu já contei pros amigos, agora, mas... Isso aí foi muito interessante. A minha sogra, eu não sei se foi com minha sogra, mas minha esposa, ela pingou dipirona no olho da minha sogra. Por que eles fazem o vidinho tudo igual, né? Aí minha mãe, ela cegou, cara, dilatou as pupilas ali e ela achou que ia ficar cega, porque imagine, pasta de dente, né? Imagine dipirona no olho, amigo. Agora, eu ainda te falo, você pega aqueles tubinhos de dipirona, Sim, é tudo igual. É tudo igual, Agora, você pegar uma pasta de dente e confundir com colírio... Agora, e eu ia te perguntar, que eu fiquei aqui na história... Mas a pasta de dente, você até descreveu ela aqui. É muito diferente do vidrinho. Não, é azul também. Sim. É retangularzinho também, só que é bem maior. Mas é diferente. É bem maior. Mas é aquela velha história. É como dizia a música do Mamonas, né? Meu nome é Dejaí, facinho de confundir com o João do Caminhão. Né? Não tem... Eu consegui pingar pasta de dente. Graças a Deus não ceguei.
né, consegui fazer o programa 1h40 na época de jornal, consegui apresentar o jornal. E naquela de você falar para o pessoal, você percebeu que as pessoas se conectaram bastante com você de ter contado aquilo ali? Graças a Deus, é uma coisa que eu já saí da Record tem 3 anos. Sim. E até hoje muita gente me para na rua e fala, ô, Cartacho da Record, Cartacho da Record. Eu, cara, eu não tô mais na Record. Uhum. Mas foram 15 anos. Então ficou. muita gente tem isso. E eu tinha os telespectadores que todos eles moram no meu coração, mas aqueles que participavam mais do programa. Eu sou muito ativo nas redes sociais. Então, tinha uma senhora na Asa Norte, moradora da Asa Norte, ela ligava na redação revoltada logo no começo do jornal, porque eu não dizia a hora com frequência. Sim. E ela ficava esperando, ela contou isso, que ela ficava esperando ouvir a hora para poder tomar o remédio dela às 8 da manhã. Fala sério? Né? Aí eu comecei a falar, atenção, Dona Maria, são 7h45 minutinhos, faltam 15 para tomar o remédio. Olha Aí comecei. Tinha um outro senhor que reclamava da gravata. Né? Eu nunca tive muitas gravatas, mas eu devia ter umas 10, 15 mais ou menos, e ele sabia quando eu usava cada uma. Aí às vezes acontecia de usar a gravata na segunda, eu achava a combinação legal, repetia na quarta, com uma outra camisa, outro terno. Aí ele mandava mensagem, pô, Juliano, não tem outra gravata não, só tem essa. É mesmo? Inclusive, ela tá no carro. As pessoas, elas incomodam com o apresentador muito, a esse ponto? Chegava da roupa, do né? jeito de falar. É mesmo? Chegava e falava, mas não é quadradinho, é retângulo. É mesmo? Eu não vou falar meu querido retangulinho, né? Fica feio. Então, meu querido quadradinho. O meu querido redondinho. Redondinho tô eu. Mas, meu querido já pensou o cara falar, entre para o meu querido redondinho? Não, melhor quadradinho, pô. É melhor. É melhor. Rapaz, o negócio é o seguinte, agora, saindo, meu Deus do céu, dessa história fantástica, eu sabia que iria ser muito divertido, Juliano. Eu vou lá na emissora, se você me permitir, um dia desse que eu quero ver você apresentando. Você é um excelente apresentador. Eu amo os apresentadores de Brasília e do Brasil, especialmente os de Brasília. Então, conecto, não adianta, eu conecto muito a sua imagem, a imagem do Henrique Chaves. Né? A gente tem essa conexão, muito parecidos. A gente que é comunicador, tá aqui do outro lado. Eu sou mais bonito. Ah, você é muito mais. Você é muito mais. Grande Henrique. Eu vou te falar assim. O Henrique só tem um defeito, sabia? Qual? É flamenguista. Mas eu perdoo. E você... Não, eu falei... Vai dar problema. Você é o quê? Você é vascaíno? Sou sofredor. Não. Ô, Rainer, eu te falei, olha, cara, o Juliano é vascaíno, a gente vai entrevistar o cara aqui, não tá certo, o camarada não tomou atitude na vida até hoje, apesar de toda a disciplina que ele tomou, apesar de toda a carreira que ele criou até hoje, não deu vontade de ser mudado esse trem, não? Eu sou da época do Roberto Dinamite. O cara que viu o Roberto Dinamite jogar, assim, eu vou te falar, né? Eu tinha vontade de ser Eu tive vontade de ser vascaíno naquela época. Todo mundo ficou, mas o Ronaldinho Gaúcho dá passe sem olhar, né? O Roberto Dinamite fazia aquilo do meio campo para intermediário, meu amigo, sem olhar. A bola vinha aqui, ele dava o tapinha. Eu lembro de um gol primeira. De primeira. Eu lembro de um gol que ele passou pro Bismarck, meu amigo, a coisa mais linda do mundo. Então, aquele finzinho ainda com Quinones, aquela turma, era outro tempo, meu amigo, era outro tempo. Agora, para você deixar de ser sofredor, então lembra disso, Roberto Dinamite. Tá certo? Roberto, veja o que era Roberto Dinamite, que você vai virar vascaína, você vai virar vascaíno, não tem jeito, irmão. Eu tive a oportunidade, 2012 para 2013, de ir ao Rio de Janeiro com a minha esposa. Sim. Pouco tempo de casados, ela me fez uma surpresa no aniversário. Nós fomos para o Rio de Janeiro e ela me levou lá na Barra da Tijuca para conhecer na época o CT do Vasco. O Vasco estava com um centro de treinamento alugado lá na Barra, enquanto São Januário passava por algumas reformas. E nesse dia, o Dinamite estava lá. Eu tenho uma foto agarrado com ele, eu só chorava. Quando eu vi o Dinamite, eu só chorava, não consegui conversar com ele. Eu fiquei tão emocionado, ele sem entender o que era, acredito. O que é que esse paraibinho tá chorando aqui? Então, eu fiquei encantado. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida poder ter a honra de conhecer o Dinamite em vida. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você que está aqui na minha programação, eu preciso fazer. Poxa, ouvir você falando do Roberto Dinamite para mim é uma restauração do que era bom na época.
Duas coisas. Para quem quer ser jornalista, já viu que a carreira dele não é fácil. Os bastidores dele não é fácil. Né? Durante todos aqueles 15 anos, acordando às 2 horas da manhã, praticamente não dormia. Chegou a um tempo de um estresse tão profundo que ele praticamente desmaiou ali. Colocou pasta de dente dentro do zóio, dentro do olho. Você imagina o que um jornalista passa. Então, para você que trabalha na área da comunicação, vai entender. Eu vou tentar colocar alguma coisa aqui que seja muito boa. Mas muito boa mesmo. Você falou que na época não ganhava bem. Eu tenho uma impressão, assim, eu vejo o Henrique Chaves, a Neila, eu vejo a Nicole, eu vejo você. Essa galera, assim, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, é porque esses aí estão mais na minha memória. Eu acho que é porque eles estão me seguindo lá no Instagram. Se eu não falei seu nome, me segue lá, eu vou lembrar de você. Aí, ganha bem. Você é rico? Não, sou rico de não, alegria, rico, eu tô falando assim, quando eu falo rico, é o cara que tem muito dinheiro. Anda assim com carro, com um carrão, tem casa de milhões de reais. Carro é 17 e 18. Não, mas como é que é? É rico, jornalista hoje já é mais valorizado ou não? O que é que acontece? Eu te falei das ilhas. Sim. Né? Então nós temos no Brasil algumas ilhas onde o jornalista ganha bem. Uhum. Então você conseguir chegar no mundinho fechado de um apresentador de televisão, de uma grande emissora, seu salário é relativamente bom, tá? Brasília, eu não vou falar de valores, mas Brasília paga muito bem para o apresentador de televisão. E você ainda tem a possibilidade, vamos colocar aí o Balanço Geral, DF no ar, o Cidade Alerta, de fazer merchandising. Sim. Então você ganha uma participação em cima do merchandising. Explica, pessoal, o que é merchandising. O merchan, que o apresentador, olha, vamos agora, Sim. você pode ter o sapato no seu... Você está fazendo um negócio ali, você está ganhando, a emissora está ganhando, é uma forma de colocar dinheiro na emissora, mas o apresentador, ele ganha um percentualzinho pequenininho daquilo, varia de 2,5% a 6%, alguma coisa Perfeito. assim. Mas 6% de muito é muita coisa. Aí tem as peças publicitárias outdoor, ele na loja, abre muitas oportunidades. Abre muita coisa. Hoje, primeiro, como é que você enxerga o jornalismo eu estou falando, Juliano, do jornalismo que você está vendo na televisão, de hoje. Eu gostaria que você me explicasse como que você tem visto o jornalismo, de uma forma positiva, negativa, se você pode falar algo sobre isso, que você dissesse para a gente, porque eu tenho algumas ideias, mas eu gostaria de ouvir você, entendeu? Olha, como você enxerga o jornalismo hoje aqui no Brasil? É algo muito pessoal. Tá? É algo muito pessoal, principalmente que você vai falar de colega, mas eu não vou falar de ninguém. Não, fala de geral. Eu sou de uma outra época do jornalismo. Eu falo que eu peguei o fax ainda na redação, peguei máquina de escrever. Eu sou de um outro tempo, onde o jornalista ele tinha a função de relatar o fato, né, para que o telespectador, ou ouvinte, ou leitor, com base nas informações que eu repassei, ele construísse a sua própria opinião. Hoje, eu não digo hoje, 2023, mas de um bom tempo para cá, infelizmente isso se perdeu. Hoje muita gente sai da faculdade achando que é um âncora com 20 anos de bagagem e o cara quer impor a opinião dele, seja na TV, no rádio, no jornal. E se você não concordar, você está no sal, você vai ser excluído, você vai... Então, assim... Parece que ele vai mais pelo que ele pensa em falar e pelo que ele mais vai agradar as pessoas que estão ali mais próximas dele, é isso? Acho que nem tanto isso. Eu vejo muito o jornalismo hoje como um jornalismo de engajamento não social, mas de engajamento político, ou querer... É aquela velha história, querer impor opinião. Sim. Então, eu, por exemplo, acho que essa cortina aqui é verde, né? Se você que está aqui do meu lado achar que a cortina é amarela, eu não vou gostar de você. Sim. Você não serve para andar comigo. A autenticidade do jornalismo, a essência do jornalismo, que é falar a verdade, produzir a verdade e levar para a sociedade, ela se perdeu com o tempo. Agora, para não ser tão polêmico e não entrar tanto nessa situação, porque o Juliano ele tem uma coisa. A língua dele coça. Ele se coça, ele começa aqui, eu já umas 3 vezes eu intervi aqui, que se eu deixar, ele vai falar coisas
e são baseadas, na verdade, por isso que ele está aqui, que tem jornalista que o meu diretor ali não vai ter coragem de chamar ele aqui, não. Só vai falar mentira. Agora, o Juliano, ele começa a falar de uma forma que infelizmente está acontecendo hoje, porque o jornalismo ele perdeu, na verdade, de uma forma geral, um pouco dessa essência. Agora, saindo do jornalismo e vindo para o pipoco, você não é só jornalista, você é um outro tipo de comunicador também, porque você pegou instruções, né, de tiro. Exato. E me parece que você tem uma certa perícia em tiro. Como é que é essa situação e o que você acha da legalização e não legalização dos clubes de tiro, que é o que está se remoendo hoje por aí? Se é legalizado, se não é legalizado, se essas armas ilegais elas saem de dentro do clube de tiro. Primeiro que eu gostaria de saber como é que você entrou nesse negócio, porque me parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E do jornalismo para você mexer com tiro. E aí, uma coisa que eu ouço muito, e eu ouvo muito o pessoal falando, que é o seguinte, algumas pessoas, essas armas ilegais, elas saem do clube de tiro, não sei o que, mas trem não é registrado. Eu vou te falar, primeiro, como eu entrei nesse mundo, né? Acho que hoje eu vou ser bem sincero contigo, eu estou tão decepcionado, apesar de amar o jornalismo, sim, mas tão decepcionado com a forma como o jornalismo acontece hoje no Brasil, que se eu pudesse largar de vez e viver do tiro esportivo, que é a minha paixão também, eu já teria largado há muito tempo. Mas infelizmente não dá, porque infelizmente, né, o brasileiro, não de uma forma geral, tanto que 62% deles foram a favor, durante o referendo lá em 2003, da venda de arma de fogo no Brasil. Então, o brasileiro não gosta de arma, mentira. Lá em 2003, quando tentaram acabar com tudo, o brasileiro disse no referendo que era a favor da venda de armas e munições no Brasil. Beleza. Né? Durante esse tempo de jornalismo, eu acabei fazendo... eu não tenho inimigos, os inimigos que me têm. Sim. Então, algumas vezes a gente denunciava alguma coisa mais complicada e acabava recebendo ameaças. Eu tenho algumas ameaças de morte registradas na Polícia Civil. Por conta disso, eu comecei a me preocupar em ter acesso a uma arma de fogo para defesa pessoal. Isso há muito tempo atrás. E no meio do caminho, um colega falou, poxa, por que você não... E essas ameaças, pelo jornalismo? Pelo jornalismo. Ok. E aí um colega falou, poxa, por que você não tenta começar para ver se você gosta de arma? Porque uma coisa é você querer ter, a outra é você gostar. Percebi. Então vamos para o tiro esportivo. Aí ele me levou para o tiro esportivo. Tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor forma possível. Sim. Quando eu comprei a minha primeira arma de fogo, falei, cara, faca, meu avô já falava isso, faca na mão de defunto é vela. Sim. Então, se você não sabe usar, é melhor não ter. Perfeito. Então, comprei, vou me capacitar. Fiz um curso de operador básico de pistola, depois intermediário, depois avançado. E por conta do jornalismo investigativo, policial, eu comecei a fazer cursos que eram restritos a forças de segurança. Combate velado, combate veicular, APH, que é atendimento pré-hospitalar, e fui fazendo, me apaixonei por isso. Em 2016, eu fiz um curso de instrutor de tiro. Sim. E em 2017, passei na certificação da Polícia Federal como instrutor de tiro. Então, eu estou habilitado a aplicar provas para quem quer comprar armas de fogo. Você é instrutor, eu sou instrutor habilitado pela Polícia Federal. Além disso, no outro caminho, eu comecei a competir, né, numa modalidade chamada IDSC, né, o tiro defensivo, uma tradução mais rápida, né, o tiro defensivo, que são situações que simulam situações reais de combate. Sim. Um assalto, uma tentativa de furto de veículo, de roubo de veículo, uma saidinha de banco, alguma coisa assim. E nessa brincadeira, hoje eu sou bicampeão brasileiro de tiro defensivo, né? Fui campeão em 2021, campeão em 2022 e vou defender o título esse ano em Atibaia. O que você diria para aquelas pessoas que elas são, eu penso que são muito influenciadas por uma boa parte da mídia,
contrário ao que nós entendemos que é certo, que fala assim, mas não tinha que vender, não tinha que ser aberto a venda de armas, esses clubes de tiro tinham que fechar tudo. Será que o bandido, nem sei se pode chamar de bandido mais, será que esse cara que ele utiliza arma, ele não pega arma registrada? Ele não tem arma registrada. Hoje, o que você diria para essas pessoas que entendem assim, tem que fechar os clubes de tiro e tem que desarmar a população? Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Sim. Né? Então, assim, o ideal primeiro é que você tente conhecer, que a pessoa vá atrás. Eu vou te dar uma informação assim básica. Sim. Você sabe quanto tempo um cidadão de bem, vamos lá, o Ney, o Juliano, quanto tempo que a gente leva para conseguir comprar uma arma de fogo legalmente? Não. Se for pelo Exército Brasileiro, o processo demora no mínimo 1 ano entre você dar entrada no seu certificado de registro, né, que é o CR, que habilita, a pessoa fala, tirar o CAC, não existe CAC, o CAC é a pessoa, ele é caçador, atirador, colecionador. Do momento que você deu entrada no certificado de registro, até o momento que você pega a arma, no mínimo 1 ano. A arma, aqui no Brasil, qualquer coisa que você diga assim, tem a ver com tático, tem a ver com segurança, tem a ver com isso, você paga 72% de imposto. A arma mais barata que o cidadão compra legalmente no Brasil custa R$ 4.500. Você falando isso aí, me dá a entender o seguinte, que para a pessoa que ela é ligada a um clube de tiros, para uma pessoa legalizar uma arma, existe uma tramitação de documentação de sanidade mental, de histórico muito São grande. 14 documentos que você precisa apresentar. Perfeito. 5 nada Eu consta. até entendo que em um caso ou outro, em algum momento, como toda regra tem suas exceções, alguma dessas pessoas cometeu uma loucura aí. Até entendo. Agora, o que eu tenho ouvido, pessoas da área de segurança, e não são poucas, pequenas pessoas, são pessoas muito grandes, e pessoas entendidas do assunto, dizendo que os clubes de tiro que fornecem armas, muitas vezes, para a bandidagem. Por que eles fazem isso? Eu não entendo. Porque, para mim, é tão claro, você falando, é tão claro que uma pessoa que ela passa por todo esse processo para ela ter uma arma de fogo, dificilmente, mas muito dificilmente, pode acontecer um acidente, pode acontecer uma loucura. Para toda regra existe um momento em que ela pode ser quebrada. Agora, tem suas exceções. Agora, dizer que o clube de tiros é responsável por isso, e essas pessoas como você, que tem armas legalizadas, não entra na minha cabeça, Juliano. Olha, eu vou te falar uma coisa. Qual é a arma que o CAC tem? O atirador esportivo. Ele vai ter uma pistola 9mm. Sim. Ele vai ter uma espingarda calibre 12. Ele vai ter vai ter um fuzil semiautomático, porque no Brasil o atirador esportivo não pode ter arma automática. Só força de segurança e bandido tem arma automática. Você vai no morro, no Rio de Janeiro, você vai numa comunidade de São Paulo, por exemplo, quando você vê a polícia apreendendo armamento, ele vai apreender um fuzil, uma metralhadora automática que dispara 300 tiros por minuto. Né? O CAC não tem esse tipo de arma, até porque a gente não pode comprar. O bandido, quando ele quer, ele vai no Paraguai, encomenda. Eu vou te falar, 90% das armas que estão nas mãos dos criminosos no Brasil, 90% entraram pelas fronteiras. Então é você que é a pessoa que vai me tentar fazer entender isso. Em algumas histórias, eu entendo um pouco, tento entender por que isso acontece. A minha pergunta para você é a seguinte: o porquê dessa loucura, que eu acho que é loucura, de que estão tentando aí fechar os CAC aí, né, e desarmar a população. Por que você acha que isso acontece? Eu não estou entendendo isso. Durante a última campanha presidencial, ligou-se muito o atirador esportivo, o CAC, à figura do ex-presidente Bolsonaro. Sim. Durante os 4 anos de governo, ele facilitou muito
o acesso do cidadão, Perfeito. tanto ao porte de arma, à posse de arma, quanto ao CR. E por que ele fez isso? Eu vou te falar uma coisa que era uma frase, inclusive, usada durante a campanha dele, mas que, independente de político ou não, é uma frase que eu guardo comigo, tá? Independente de qualquer tendência política, quem for de esquerda, de centro, de ladinho, tá? Então, isso é uma coisa minha. Uma nação armada jamais será escravizada. Hoje de manhã, eu conversava com um colega que é policial, e ele passou uns 15 dias fazendo um curso no Paraguai. Ele estava em Assunção, no Paraguai, e o hotel que ele ficava do lado de uma pequena padaria. Nessa padaria, ele olhou assim a ruazinha esquisita, sabe? Pouco movimento e tal. E aí ele perguntou pro dono da padaria, falou, essa padaria já foi assaltada? Ele policial, né? Essa padaria já foi assaltada alguma vez? Porque, sabe assim, tem todos os requisitos para ser assaltada. Uma comunidade carente próxima, ou uma rua sem muito movimento. Aí o rapaz falou, mas por que assaltada? Não, por isso. Mas não consigo entender. Mas como o senhor não consegue entender? Não, porque aqui no Paraguai todo cidadão que quer tem arma em casa. Tem porte, tem arma. Então o bandido sabe que se ele tentar assaltar aqui, ele vai tomar tiro. Se não for meu, é do meu vizinho, é do morador da frente. Numa casa, numa rua, vou trazer para nossa realidade. Você mora numa rua que tem 10 casas. Sim. Hoje o bandido chega... Hoje não. Há um tempo atrás. O bandido chegava naquela rua e ele olhava assim e falava Unidunite Salame Mingue. Ele escolhia a casa que ele ia assaltar porque ele sabia que qualquer uma das 10 casas não ia ter resistência, não ia ter arma. Sim. Ele podia entrar, fazer o que ele quisesse e ir embora. A partir do momento que você dá o acesso à população de ter arma para defesa em casa, o bandido vai até entrar, vai tomar tiro. Vai tentar entrar na segunda, vai tomar tiro. Vai tentar entrar na terceira, vai tomar tiro. Ele vai parar de entrar, porque ele sabe que de 10 casas, se 5 tiver arma de fogo, pô, são 5, gente. Eu já tenho 50% de chance de tomar tiro. Aí uma pergunta estatística de lá para cá. Você entende que depois que houve essa liberação, a criminalidade diminuiu? Você é jornalista, você tem esses dados. Basta você dar uma olhada no... Eu não tenho um site específico aqui, mas posso pode falar que a gente acredita. Fórum Nacional de Segurança Pública. Sim. Se você pegar os dados, o Brasil ele vinha numa crescente de homicídios, sim, tá? A partir de 2011 para 2012. Sim. Nós chegamos a quase 60 mil mortes violentas no Brasil em 2018. Quase 60 mil mortes violentas. A partir de 2018, final de 2018, começo de 2019, esses números começaram a cair. Nós registramos esse ano uma queda de 2,5% no número de mortes por arma de fogo no Brasil. Mas não é por conta do atual governo, é porque vem em queda desde 2018. Então, se eu não me engano, se não me falha a memória, no ano passado, até o mês de setembro, eram 20 mil e alguma coisa assassinatos. Esse ano são 19 mil e pouco. Diminuiu. Comparado com aqueles 60 mil de 2018... Diminuiu. Mas por quê? Porque o cidadão procurou acesso à arma de fogo. Unidunite Salame Mingue, o cara, ele já não pode fazer isso. Ele tem que contar com a sorte, senão ele toma tiro na bunda. Só que aí tem um outro problema. O que é que aconteceu? E aí volta o Giuliano de quando ele comprou a primeira arma dele. Você não pode só comprar... Esse, inclusive, como eu te falei, eu sou instrutor de tiro. O meu lema de trabalho é: não tenha medo. Tenha armas, mas saiba usá-las. Ok. Então é ter uma arma de fogo e procurar treinamento para aquilo. Aí é o seguinte, a pessoa ter arma de fogo, ele ter uma esposa, ele ter dinheiro, ele ter um carro, tudo é responsabilidade. Agora eu tenho nosso quadradinho ficou apertado aqui agora, senhoras e senhores. Eu tinha outras perguntas para fazer dentro dessa situação com o Juliano, inclusive a pergunta, não vou fazer agora. Porque eu preciso terminar esses próximos 3, 4 minutos com ele me respondendo isso. Ele acompanhou durante todo esse tempo na Record, na rede Record de televisão. Chegou um momento em que você, Juliano, você foi dispensado da Record.
Eu gostaria que você dissesse o que foi que aconteceu e depois que você linkasse com um problema que você teve de saúde muito sério. E aí o que eu quero entender dentro desse cenário, que eu gostaria de perguntar para você desde lá de trás, eu estou tendo essa divina experiência de estar com você aqui agora, diante de você, para me ajudar. Para você me ajudar a responder isso. Aí você foi dispensado da Record. Eu penso que doeu. Eu penso. Não sei como é que é isso, que eu trabalhei com pessoas que serviram outras empresas durante muito tempo. Eu penso que doeu muito. Aí depois se desenvolveu um câncer em você. Eu quero saber o seguinte, como é que foi para você fazer esse trânsito? A gente tem 3, 4, 5 minutos para você passar isso para o pessoal. Não sei como é que você vai fazer, que você que inventou o quadradinho, então o problema é seu. E se isso tem uma coisa, tem a ver com a outra. Se esse câncer tem a ver com a provável decepção que você pode ter tido. Não, nem assim eu já digo, já começo dizendo que não. Muita gente, inclusive, chegou a questionar isso. Eu tô fazendo aqui, não acho que ninguém te fez essa pergunta. Eu tô te fazendo porque eu quero saber. Não, mas vou te falar, não tem relação nenhuma. Eu devo muita coisa à Record. Eu sou o Juliano Cartacho por conta do tempo que eu passei lá dentro. Perfeito. Graças a Deus, 3 anos depois de ter saído, as pessoas ainda me param como Juliano Cartacho da Record na rua. Mas era o momento. Então, o programa ele vinha numa audiência boa de manhã, né? Apesar de algumas pessoas terem dito, a audiência caiu, mas tem explicação. O jornal vinha muito bem, tinha muitos anunciantes, e aí veio a pandemia. Né? Veio a pandemia e nessa pandemia o número de anunciantes caiu, porque o cidadão que acordava cedo, 5, 6 horas da manhã para assistir o meu jornal, passou a acordar 8, porque ele estava trabalhando em home office. Então era lógico que a audiência ia cair. Não foi só a minha que caiu, todo mundo de manhã caiu a audiência. E aí a emissora fez essa reformulação, né? Me dispensou e graças a Deus levou para lá uma pessoa queridíssima, que é a Nicole, para cuidar desse filho que era o nosso Balanço Geral Amanhã, né? Inclusive eu fiz questão de ligar para a Nick e dar os parabéns para ela no dia que ela foi contratada. E por incrível que pareça, cara, doeu. Não vou dizer que não dói, porque eu ganhava um dinheiro e passei a ganhar outro em outro emprego, mas aquilo precisava acontecer. Uma semana antes da minha demissão, o meu filho mais velho, na época tinha 8 anos, o Miguel, chegou para mim no café da manhã e falou: papai, por que você só sorri na televisão? Porque o tempo inteiro em casa eu estava de cara fechada. Eu não brincava com eles, porque eu chegava em casa eu estava acabado, eu tinha passado o dia inteiro trabalhando. Ele chegou a fazer essa pergunta para você? Ele, desse jeito, por que você só sorri na televisão? Tanto que quando eu fui demitido, eu cheguei em casa, contei para minha esposa, ela passou umas 2 semanas chorando. Ela me olhava e começava a chorar, achando que eu não estava chorando. Ah, não, ele está tentando ser machão. Não. Eu estava feliz, porque eu não largaria aquilo ali nunca, porque eu ganhava muito bem. Eu ganhava muito bem. Então, por isso, saí falando, não, Deus está me dando um sinal de que eu precisava sair aqui. E Deus foi tão bom que eu fui demitido às 10 da manhã, às 11 eu fui chamado para a TV Brasil. Eu fui chamado para apresentar um jornal na EBC. Só que lá eu entrava às 8 da manhã e eu saía 1, 2 da tarde. Eu podia tomar café com os meus filhos. Minha esposa falou, poxa, 14 anos de casado, nunca tive meu marido no café da manhã em casa. Entendi. Quer dizer, coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes, não é para nos derrubar. Olha a lição que o Juliano teve aí. E aí o que acontece? Aí desenvolveu-se o câncer em você. O câncer, ele já existia. Já existia. Eu só descobri depois. Esse é o problema. Em novembro do mesmo ano que eu fui demitido, 2020, eu comecei a passar muito mal. Muito, muito mal. Eu tinha prisão de ventre já há muito tempo, a vida inteira tomei remédio para poder ir ao banheiro. Então não suspeitei, só que de repente fiquei 2 semanas sem conseguir ir ao banheiro. E aí uma cólica desgraçada, rapaz, parecia que ia sair um alien da minha barriga. Fui para o hospital, os médicos me deram remédio, mandaram para casa. Passei a noite achando que ia morrer, no outro dia eu fui internado. Um amigo da família, o doutor Aquiles, que virou meu grande amigo depois disso, chegou no hospital, viu o laudo, falou, opera agora que o intestino dele vai romper. É desse jeito? Aí quando abriu, fez a biópsia, descobriram que eu tinha um tumor T4, que é o último tamanho dele, gigante, estágio 3, que é o penúltimo estágio do câncer de intestino. Graças a Deus, conseguiu tirar tudo,
né? Tirou 25 centímetros de intestino e o tumor foi junto. Acabou voltando ainda 2 vezes. Eu tive uma recidiva na pré-aorta e outra no fígado. Mas graças a Deus e a rede pública, porque eu fiquei sem plano de saúde durante 2 anos, eu não tinha plano. Meu tratamento, minha cirurgia foi feita no hospital de base e a minha quimioterapia foi feita no Hospital Regional de Taguatinga. Graças a Deus hoje os tumores estão todos eles mortos e eu faço só quimioterapia preventiva, tomando comprimido. Graças a Deus. Acordo 3, 4 vezes à noite, porque o meu sono ainda não se restabilizou. E as 4, 5 vezes que eu acordo, eu agradeço a Deus por estar vivo. Ok, senhoras, senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, esse é o Quadradinho Cast, informação, entretenimento, uma entrevista exclusiva com perguntas realmente incríveis que foram feitas aqui para um dos maiores comunicadores do Brasil, Juliano Cartacho, ele que vem inspirando cada vez mais comunicadores como eu, né, que estão aí do outro lado, estão sempre olhando para ele, estão sempre vendo. Eu vou fazer uma série de perguntas aqui, 3, 4 perguntas, e você me responde com uma só palavra, tudo bem? Vamos lá. Desejo. Vida eterna. Uma viagem que você gostaria de fazer. Minha Paraíba. Pessoa importante no mundo. Minha mãe. Significado de filho. Tudo. Significado de casamento. Base. Projeto para o seu futuro, aquilo que você acredita que você ainda gostaria de realizar. Ver meus filhos crescerem e ver meus filhos casando. Está aí Juliano Cartacho, um dos maiores comunicadores, falando para você dos seus sonhos, desejos e projetos. E você que está aí, faça-me o favor. Não importa o problema que você está enfrentando. Entenda que lá na frente tem um oásis, lá na frente tem uma saída, lá na frente tem um porquê isso está acontecendo. E se você, como ele, resolver parar e pensar um pouco, você vai entender que Papai do Céu está te dando uma chance, está te dando uma oportunidade de enxergar o seu filho, a sua filha falar: papai, mamãe, por que você só sorri lá fora e você não sorri aqui dentro de casa? E essa é a mensagem do Quadradinho Cast, o quadradinho, além de mais apertadinho, mais gostoso do Brasil. Essa palavra, esse nome, esse termo para Brasília, para você que não pegou antes, foi criado e inventado pelo Juliano Cartacho e agora foi reproduzido em Quadradinho Cast pelo nosso diretor, apresentador, empresário da GC Multimarcas, Rainer Pereira. Rainer, e agora vamos falar dos nossos patrocinadores, faturar um pouco. Opa, vai sair aqui, eu vou falar assim, Juliano. Juliano Cartacho. Você me ajuda? Vamos lá. Você é jornalista? Vamos então, junto. agora eu vou pegar a ajuda do Juliano. Eu vou falar que eu não te passei, mas a Porto Bank tá patrocinando a Fórmula 1, tá me patrocinando também, tá bom? Tá bom, Rainer? A Porto tá me patrocinando, viu, Rainer? Não é pouca Então coisa, a Porto, não, é só patrocina a Fórmula 1 e o Ney. Vamos lá. Olha só, vamos lá então. Vox to You. Escola Isso. de oratório, isso é importante. É, viu? boa. Muito importante, muito Boa, importante. Tem boa. mais, tem mais. Quem mais? Tem mais. Vamos lá, consórcio Embracon. Isso, Boa. porque Porque sonhar não tem limite. Isso. Isso é importante demais. Viu? Olha que bacana. E aí nós temos mais uma que é a GC Multimarcas, que é do Multimarcas. Rainer Pereira. Uia, tá na hora de trocar Essa meu empresa carro, que hein? realiza sonhos. Você vai trocar com a GC Multimarcas. Vamos Vai começar. trocar com a GC Multimarcas. E aí? Casa Forte Construtora. Isso é muito porque casa que é Isso. casa. Essa aí é a melhor do varejo, sou eu. Essa aí sou eu. O melhor do varejo. Bom, Ah, eu bom sou o melhor do demais. varejo. Vou realizar a maior Black Friday do Brasil agora, Me viu? avisa. Jardim Olha aí. Botânico Shopping, o shopping mais perto de você. Eu Aí, morava aqui pertinho, rapaz. Pois é, Eu morava bacana. no Paineiras, aqui do ladinho. Você morava bem, aqui é Morava bom, antes aqui é de bom, aqui é casar. gostoso, Bom, aqui é bom, bom. gostoso. Dom Tatu. Opa, tenho 8. Tô doido pra fazer mais uma, viu, pessoal? É. Fizer um precinho bom, o Paraíba vai aí. Dom Tatu. Grupo Aporte. Bom demais. Lacerda. Advogados, bom demais. Isso. Ó, gente, tô gostando de ver o negócio aqui. Tá bom, Tá rapaz. acontecendo, nós temos patrocinador, Bom, poxa. graças a Deus. Aqui é a Baronesa. Baronesa Mídia Digital. Bom, bom. É. Túlios. Túlios, bom. Túlios.
Túlios Calçados. É passo a passo com você. Bom. Isso, acabou? Pessoal, é isso aí. Podia Juliano. botar mais uns 10 aí. Você que tá acompanhando, quiser patrocinar o Quadradinho também, entra em contato com esse pessoal, viu, gente? Últimas considerações pra gente finalizar, queridão. Gente, eu vou primeiro agradecer mais uma vez o convite que vocês fizeram e deixar uma mensagem que eu vi do meu conselheiro espiritual, o Padre Ricardo, que é o pároco lá da São José Operário, na Asa Norte. Se você está passando por tribulações, por perrengues, por tudo mais, isso é muito importante, sabe por quê? Deus não dá trégua a quem Ele quer por perto. O que Ele puder fazer para te fortalecer, e muitas vezes você é fortalecido nas tribulações, Ele vai fazer. Como diz a música, não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Valeu, pessoal. O que eu posso dizer? Até a próxima edição do Quadradinho Cash. Obrigado, Juliano. Valeu, irmão.